Eu nunca pensei que seria expulsa do casamento da minha própria irmã, na frente de todos os convidados, como se eu fosse um erro na decoração. Mas naquele dia, quando minha irmã mimada me humilhou e meu pai disse que a minha presença lhe estragava os ambientes, algo dentro de mim finalmente despertou. Mal sabiam eles que aquela atitude seria o início da queda da nossa família, e da minha libertação. O que meus pais e minha irmã não imaginaram é que, ao tentarem me descartar como se eu não valesse nada, acabariam revelando segredos que esconderam por anos, segredos capazes de destruir a reputação que eles sempre tentaram proteger. Se você acha que já viu de tudo em histórias de injustiça familiar, espere até ouvir o que aconteceu depois daquela noite. Eu prometo, você não vai conseguir parar até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Eu nunca imaginei que o dia em que minha irmã se casaria se tornaria o marco definitivo da minha libertação. Não porque eu quisesse estar longe da minha família, mas porque eles deixaram claro, pela primeira vez de forma explícita, que jamais houve espaço para mim naquele mundo que eles consideravam perfeito demais para alguém como eu. Mas tudo começou muito antes daquele salão decorado com rosas brancas e luzes quentes, antes do vestido caro da minha irmã e da pompa que meus pais adoravam exibir, como se fossem personagens de novela. Na verdade, começou quando eu ainda era criança, e aprendi cedo demais que algumas filhas nascem para serem o orgulho da casa, e outras para serem escondidas nas sombras. Meu nome é Marina, tenho 27 anos, sou formada em administração e trabalho desde os 19. Cresci em uma família tradicional do interior de São Paulo, onde meu pai, Roberto, sempre repetia que a reputação vale mais que dinheiro, mas curiosamente nunca hesitou em gastar tudo o que tinha para que minha irmã, Camila, brilhasse. Camila sempre foi a favorita, a mais bonita, a mais elogiada, a que ganhava presentes no aniversário dos outros, a que nunca precisou se preocupar com nada. Eu era a filha que se virava sozinha, que estudava com livros emprestados, que usava roupas passadas de mão em mão, que aprendia desde cedo a não pedir muito, ou melhor, a não pedir nada. Enquanto Camila ganhava cursos caros e viagens para expandir o horizonte, eu trabalhava em padarias, lojas e mercados para juntar meu próprio dinheiro. Não porque meus pais fossem pobres, longe disso, mas porque eles diziam que eu precisava aprender meu lugar. Ainda assim, eu tentava me convencer de que talvez, no fundo, houvesse um pingo de amor ali, escondido entre uma indiferença e outra. Eu sempre me agarrava à esperança de que, um dia, eles me enxergariam. Mas essa ilusão começou a ruir quando Camila anunciou o noivado com um rapaz chamado Henrique, desses que parecem ter nascido com um holofote próprio. Filho de empresários conhecidos na cidade, bonito, arrogante e acostumado a ser bajulado. Meus pais ficaram encantados. A partir daí, tudo na casa girava em torno do casamento: flores, música, orçamento, lista de convidados. Camila ganhava vestido sob medida, sessões de fotos, tratamentos estéticos. E eu? Eu era só a irmã. Aquela que ajudava quando precisava, mas que ninguém incluía nas conversas importantes. Ainda assim, fiz questão de comprar um presente digno, mesmo que isso significasse trabalhar horas extras. Acreditei que, por mais que a relação fosse desigual, eu deveria estar lá. Afinal, era família. Eu não fazia ideia de que Camila e meus pais planejavam algo muito diferente para mim naquele dia. Quando cheguei ao salão, respirei fundo, tentando ignorar a sensação de ser uma intrusa. Mas, ao entrar, percebi olhares atravessados. Alguns convidados mal disfarçaram o riso, outros me analisaram como se eu tivesse invadido uma festa particular. Senti o coração pesar no peito, mas continuei andando, determinada a não deixar que pequenas humilhações estragassem aquele momento. Eu só não imaginava que a maior humilhação estava reservada para mim, cuidadosamente preparada pelas 3 pessoas que deveriam me proteger. A primeira a se aproximar foi Camila, impecável em seu vestido brilhante. Ela me olhou de cima a baixo como se estivesse avaliando um item fora de lugar na decoração. E então,
com a mesma frieza de quem comenta sobre o clima, soltou as palavras que mudariam tudo: meu noivo não quer pessoas simples na festa. Vai embora. Antes que eu pudesse responder, meu pai surgiu ao lado dela, com aquele sorriso que ele usava quando queria parecer importante. Sua presença estraga os ambientes, Marina. Hoje é o dia da nossa princesa. Obedeça ela. As risadas ao redor feriram mais do que qualquer palavra. Naquele instante, percebi que não havia nada em mim que eles valorizassem. Nada que quisessem manter por perto. Mas ali, no auge da humilhação, algo dentro de mim finalmente despertou. E foi nesse momento que minha vida começou a mudar, e que meus pais e minha irmã começaram, sem saber, a pagar caro por tudo que fizeram. Quando saí daquele salão, sentindo o peso das risadas às minhas costas, algo dentro de mim finalmente se quebrou, mas, ao mesmo tempo, algo novo começou a se formar. Não era raiva imediata, como muitos poderiam imaginar, tampouco tristeza profunda. Era uma lucidez cortante, fria, quase silenciosa, como se pela primeira vez eu enxergasse minha família sem o véu da esperança, sem a fantasia de que um dia seríamos normais. Era como se a vida tivesse me entregado, ali mesmo, a verdade que eu sempre fingi não ver. O estacionamento estava cheio, mas eu caminhava como se estivesse sozinha no mundo. O vestido simples que eu tinha comprado com meses de economia parecia ainda mais modesto depois de toda aquela cena, mas, curiosamente, eu já não me importava. O que me importava agora era entender como cheguei até ali, como me permiti ser tratada como uma figurante descartável na história da minha própria família. Entrei no meu carro, fechei a porta e fiquei em silêncio por alguns segundos. Respirei fundo. Não chorei. Não naquele momento. Uma parte minha queria explodir, outra queria regredir e se perguntar por quê, mas a parte que venceu foi a que finalmente entendeu que aquilo não tinha sido um acidente, havia sido premeditado. Uma humilhação planejada. Uma exclusão organizada com antecedência. Decidi ir embora dali antes que alguém viesse completar o espetáculo. Liguei o carro, mas meus pensamentos não estavam na estrada, estavam voltando anos atrás, para pequenos momentos que hoje faziam muito mais sentido. Às vezes em que minha mãe, Helena, dizia que certas lojas eram boas demais para mim. Os jantares em que meu pai elogiava Camila como se ela fosse um troféu e ignorava completamente minhas conquistas. Os aniversários em que minha irmã ganhava presentes caros e eu ganhava olhares de desaprovação porque não reagia com empolgação suficiente. Eles não me rejeitaram naquela festa. Eles só oficializaram uma rejeição que existia desde sempre. Quando cheguei no meu apartamento, um pequeno lugar que conquistei com muito esforço, tirei os sapatos e me sentei no chão da sala, ainda com o vestido. Ali sim, as lágrimas vieram. Não pelo que fizeram naquela noite, mas pelo que fizeram durante anos. Pelo que eu aceitei. Pela criança que eu fui, sempre tentando provar que merecia atenção, carinho, reconhecimento. E por todas as vezes que ouvi: Camila tem mais potencial, Camila é mais delicada, Camila nasceu para brilhar. Engraçado, naquele exato momento, percebi que eu nunca tinha realmente vivido para mim. Sempre para eles. Sempre para caber em um molde que nunca foi feito para mim. Mas ali, no silêncio do meu pequeno apartamento, algo mudou. E não foi apenas uma decisão emocional, foi lógica. Fria. Necessária. Resolvi que, pela primeira vez, eu iria agir por mim. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha de clareza. Peguei meu celular e, por impulso, entrei nas redes sociais. O casamento da minha irmã estava ali, espalhado em fotos e vídeos, cheio de legendas exageradas sobre a união perfeita, a família unida, o sonho realizado. E entre esses posts, é claro, alguns comentários de pessoas que haviam presenciado minha expulsão, comentários maldosos, piadas discretas, insinuações de que eu era invejosa, deslocada, dramática. Isso me atingiu por um instante, mas não como antes. Agora era diferente. Eu não estava mais implorando para ser aceita. Eu estava observando de fora, como quem vê um grupo de desconhecidos cometendo erros previsíveis. Desliguei o celular. Fiz café.
Sentei à mesa e decidi que, se minha família tinha tido a coragem de me expulsar publicamente, eu teria a coragem de viver sem eles. A reconstrução da minha vida começaria por algo simples: parar de tentar fazer parte de um lugar onde eu nunca fui bem-vinda. Mas, é claro, o universo tem um senso de humor peculiar. Exatamente ao meio-dia, enquanto eu organizava algumas coisas no apartamento, ouvi meu celular vibrar. Era minha mãe. Depois de anos de frieza, exigências e comparações, ali estava ela, ligando como se nada tivesse acontecido. Eu encarei o nome dela na tela, sentindo aquela mistura de familiaridade e repulsa. E foi aí que percebi: eles não estavam me procurando por arrependimento. Estavam me procurando por consequência. O que aconteceu naquela ligação, e nos dias seguintes, foi apenas o começo da reviravolta que transformaria completamente as vidas deles. E a minha. Mas isso é o que vem na próxima parte. Deixei o telefone tocar até cair na caixa postal. Não atendi. Não por impulso, não por birra, mas porque, pela primeira vez na minha vida, eu queria ouvir o silêncio antes de ouvir qualquer explicação improvisada da minha mãe. E o silêncio me revelou mais do que qualquer palavra. Me revelou que eu não devia nada àquelas pessoas. Nada. Nenhuma resposta. Mas, claro, Helena não desiste fácil quando algo ameaça a imagem que ela tanto cultiva. Assim que a ligação caiu, veio outra. E outra. Depois, uma enxurrada de mensagens: Marina, atenda, precisamos conversar, você exagerou ontem, pare de drama e seja madura. Eu ri. Sinceramente ri. O tipo de maturidade que minha mãe sempre exigiu de mim era, na verdade, submissão. Eles queriam que eu aceitasse tudo calada, sorrindo. Deixei o celular no modo silencioso, coloquei música e tentei seguir meu dia. Eu queria acreditar que conseguiria simplesmente cortar laços e seguir em frente, mas a verdade é que as feridas profundas não desaparecem só porque finalmente nos damos conta delas. Elas latejam, lembram, queimam. E eu ainda estava queimando. No fim da tarde, outra surpresa: meu pai. Roberto não costuma ligar nem quando está tudo bem, então quando vi o nome dele piscando na tela, sabia que a situação tinha virado assunto de família. Só que, dessa vez, eu estava em uma posição diferente, e eu não era mais a filha que se encolhia toda vez que ele levantava a voz, nem a adolescente que aceitava migalhas de atenção. Eu era uma mulher adulta que finalmente tinha entendido de onde vinha sua dor. Não atendi. Mas ele deixou um áudio, e eu ouvi. Marina, sua atitude de ontem foi uma vergonha. Você desrespeitou sua irmã no dia mais importante da vida dela. Você não é criança, deveria saber como se comportar. Ligue assim que ouvir isso. Eu ri de novo. Frio. Meu pai realmente acreditava que eu tinha desrespeitado Camila ao ser expulsa por ela. A lógica deles sempre foi essa: a culpa nunca era deles. A culpa sempre era minha, mesmo quando eu estava quieta, mesmo quando eu só existia. Passei o restante do dia refletindo. Não sobre a festa, aquilo já estava decidido, mas sobre tudo o que viria a seguir. E foi por isso que, quando o telefone tocou no dia seguinte, eu atendi. Não porque eu queria ouvir explicações, mas porque eu queria enxergar claramente qual seria o próximo movimento deles. Finalmente atendeu, minha mãe disse assim que ouviu minha voz. Eu estava ocupada, respondi, fria. Ontem você nos envergonhou, Marina. Não tinha motivo para fazer aquilo. Fazer o quê? Ser expulsa? Você sabe que Camila estava nervosa, todos estavam observando, você apareceu com aquela roupa simples demais, ela disse, como se isso justificasse tudo. Fechei os olhos, respirei fundo. Então a sua justificativa é que eu fui humilhada porque não era boa o suficiente para decorar o salão? Pare de distorcer as coisas, ela rebateu. Houve comentários. Pessoas importantes estavam lá. Você sabe como a cidade é. E ali estava a verdade que eu passei a vida inteira fingindo não ver. Para meus pais, a aparência valia mais do que o afeto. A reputação valia mais do que eu. Camila quer que você peça desculpas, minha mãe continuou. Eu ri. Desculpas? Pelo quê?
pelo constrangimento que você causou. Você ficou parada no salão depois que ela te pediu para sair. Todos viram sua expressão. Ficou feio. Feio. A palavra que minha mãe usava para tudo que ela não conseguia controlar. E o que exatamente vocês esperam de mim? Perguntei. Que você venha aqui hoje à noite, converse com Camila e encerre isso. Precisamos seguir em frente sem esse clima pesado. A frase seguir em frente colou na minha mente. Eles queriam seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse apenas um detalhe inconveniente. Não vou, respondi. Marina, não comece. Eu não vou. Não tenho nada para conversar com vocês. Houve um silêncio pesado. Depois, minha mãe usou a arma preferida dela, a culpa. Você é parte dessa família, goste ou não. Vocês deixaram claro que não sou, respondi. E sinceramente, vocês me fizeram um favor. Desliguei. Meu coração batia rápido, mas era uma sensação diferente, era libertação. Pela primeira vez, eu tinha dito não. Sem explicações, sem medo. Mas como eu já esperava, aquilo não seria o fim. Era apenas o início. Porque, naquela mesma noite, algo aconteceu que mudaria completamente a dinâmica entre nós, algo que meus pais jamais imaginariam que eu descobriria. E a partir daí, a queda deles começou. Naquela noite, depois de desligar o telefone, tentei me distrair assistindo a algo leve, mas a verdade é que minha mente ainda estava inquieta. Não pela conversa em si, mas pelo tom da minha mãe. Havia algo além da humilhação, algo que ela não estava dizendo. Uma urgência escondida nas palavras dela, como se o pedido para resolvermos isso tivesse menos a ver com sentimentos e mais a ver com consequências. Eu já tinha aprendido, desde cedo, que meus pais só me procuravam quando precisavam de algo. E aquela insistência repentina não combinava com o orgulho ferido que eles sempre exibiam. Alguma coisa estava errada, e eu não sabia o que ainda. Por volta das 9 da noite, o interfone do meu prédio tocou. Pensei que fosse engano, mas quando atendi, ouvi uma voz familiar, embora inesperada. Marina? É o Jorge, posso subir? Jorge era tio de consideração, amigo próximo da família há anos. Cresci vendo ele nas festas, nos churrascos, nas reuniões de domingo. Era o tipo de pessoa que meus pais tratavam bem porque ele era influente na cidade, mas ao mesmo tempo evitavam quando algo podia manchar a imagem deles. Eu não falava com ele havia meses. Suba, respondi, ainda sem entender. Quando abri a porta, Jorge parecia diferente. Não vinha com um sorriso tranquilo habitual. Estava sério, quase pesado, como alguém que carrega um segredo grande demais. Desculpa parecer assim, disse ele, entrando devagar, mas eu precisava falar com você antes que isso piore. Antes que o que piore? Ele respirou fundo, demorando alguns segundos para responder, como se precisasse escolher cada palavra com cuidado. Marina, eu estava no casamento. Vi tudo. E não concordei com nada daquilo. A frase me pegou de surpresa. Ninguém jamais se posicionava contra minha família. Eles eram o tipo de pessoas que construíam alianças com sorrisos e tiravam reputações com olhares. Eu sei que você não veio aqui só para dizer isso, respondi. Ele concordou com a cabeça, claramente aliviado por eu não estar disposta a suavizar o assunto. Seus pais estão em uma situação complicada. Muito complicada. E isso começou muito antes do casamento da Camila. Meu estômago se revirou. Situação complicada como? Jorge se sentou no sofá como se precisasse estabilizar o corpo antes de continuar. Sua mãe fez negócios com a família do Henrique. Ela e sua irmã se aproximaram daquela família pensando em conseguir vantagens. Só que, ele hesitou, eles não são nada do que parecem. Meu coração acelerou. Do que você está falando? O pai do Henrique tem processos, dívidas enormes com bancos, e uma investigação em andamento. Tua mãe sabia de parte disso, mas achou que poderia tirar proveito antes da bomba estourar.
E seu pai? Seu pai colocou dinheiro em investimentos que essa família ofereceu. Investimentos? Meu pai detesta risco. Pois é, lhe disse Jorge, mas quando alguém promete retorno garantido e diz que a filha favorita vai se casar com a pessoa certa no momento certo, ele acreditou. Eu fiquei em silêncio. Não era apenas ingenuidade. Era vaidade. Meus pais sempre quiseram subir degraus sociais que, para eles, eu sempre atrapalhei. Eles perderam dinheiro? Perguntei, já imaginando a resposta. Tudo, Marina. Tudo. E agora, precisam desesperadamente evitar qualquer escândalo. Qualquer rumor. Se a cidade descobrir que sua família caiu num golpe, eles perdem tudo: reputação, negócios, amizades. Senti um frio subir pela minha espinha. E o que eu tenho a ver com isso? Jorge me encarou com uma expressão que misturava pena e indignação. Marina, eles querem jogar isso nas suas costas. Estão dizendo para algumas pessoas que você tem sido instável, que já causou problemas antes, que talvez tenha criado aquela cena no casamento para chamar atenção. Senti meu corpo ficar gelado. Eles estão tentando me usar como distração. Sim. Você é a peça perfeita. A filha rejeitada, a que vive afastada, a que eles sempre diminuíram. Se a cidade acreditar que você é o problema, eles ficam livres para culparem o comportamento da filha difícil, enquanto tentam se recuperar do caos financeiro. Por alguns segundos eu não consegui falar. Eu sabia do que meus pais eram capazes, mas nunca imaginei que me usariam como bode expiatório para uma fraude que eles mesmos alimentaram. Jorge colocou a mão no bolso e tirou o celular. Eu vim até aqui porque ainda tenho decência. Eu te considero. E acho que você tem o direito de saber o que eles estão dizendo. Ele me mostrou mensagens. Conversas. Prints. Informações que confirmavam tudo. As palavras que eu lia não eram apenas cruéis. Eram destrutivas. Estratégicas. Meus pais não queriam só limpar a própria imagem. Queriam me enterrar para não afundarem junto. Obrigada por me contar, foi tudo o que consegui dizer. Jorge levantou devagar. Marina, isso ainda vai piorar. Eles estão desesperados. E pessoas desesperadas fazem coisas irracionais. Ele caminhou até a porta, mas antes de sair, olhou para mim com uma expressão sombria. Proteja-se. Eles não vão hesitar em te sacrificar. Quando a porta se fechou, senti algo que nunca tinha sentido na vida, não era mais só dor. Era guerra. E, pela primeira vez, eu estava preparada para lutar. Fiquei um longo tempo parada diante da porta depois que Jorge saiu, como se meu corpo estivesse tentando alcançar o peso da informação que minha mente já havia assimilado. Meus pais não só tinham me humilhado diante de toda a cidade, como agora planejavam me usar para encobrir um escândalo que eles mesmos tinham alimentado. A filha rejeitada, a mais fácil de culpar, a que não tinha ninguém para defendê-la, perfeita para ser sacrificada em nome da reputação familiar. Foi nesse momento que percebi, eu não precisava atacar ninguém. Eu só precisava contar a verdade. E a verdade seria destruidora. Passei a noite acordada, sentada no sofá, revendo mentalmente cada detalhe do que Jorge tinha dito. A cada mensagem que eu lia novamente, a cada áudio que ele me enviava confirmando as conversas, eu sentia cada parte da minha infância fazer mais sentido. Eles nunca me amaram de verdade. Eles me toleravam. Eu era a versão incômoda de um espelho que eles evitavam olhar, a filha que trabalhava, que batalhava, que se sustentava. O oposto do que eles queriam mostrar ao mundo. Quando amanheceu, eu estava estranhamente calma. Fiz café, tomei um banho longo e, pela primeira vez em anos, olhei para o meu próprio rosto no espelho sem sentir aquela culpa silenciosa que carreguei por toda a vida. A culpa nunca foi minha. Nunca. Por volta das 9 da manhã, meu celular voltou a vibrar. Minha mãe insistia. Meu pai insistia. E, de surpresa, Camila também. A mensagem da minha irmã era quase cômica. Marina, precisamos conversar urgente. A mamãe falou com o jornal da cidade.
parece que eles receberam uma denúncia e estão investigando. Se alguém te procurar, você diz que estava emocionalmente abalada e que inventou coisas sobre o Henrique. Isso vai ajudar todos nós. Eu reli 3 vezes. Inventei coisas. Eles queriam que eu mentisse para proteger o noivo dela, justamente o pivô de tudo? Henrique, o príncipe encantado de fachada, o homem que vinha de uma família atolada em processos e dívidas. A ironia era quase poética. Em vez de responder, bloqueei o número da minha irmã. Depois, bloqueei meus pais. E respirei fundo. A partir de agora, seria eu por mim. Como sempre foi. Mas agora, consciente. No início da tarde, fui trabalhar. Meu chefe percebeu que eu estava mais séria que o normal, mas não perguntou nada. Eu era uma funcionária exemplar, e ele confiava em mim. O que ele não sabia, e o que ninguém sabia, era que a verdade que estava prestes a vir à tona não seria só um acerto de contas familiar. Não. Seria uma mudança drástica na forma como a cidade enxergaria aquelas pessoas que sempre se colocaram no pedestal mais alto. Ao sair do trabalho, recebi uma mensagem inesperada. Marina, aqui é o repórter Luiz Carvalho. Estamos apurando um caso envolvendo a família Fernandes e alguns moradores mencionaram seu nome. Gostaria de ouvir sua versão antes de publicarmos qualquer coisa. Eu parei no meio da calçada. O vento frio bateu no meu rosto, e por alguns segundos tudo pareceu silencioso ao redor. Era isso. A oportunidade não foi buscada por mim, foi entregue. E isso, para mim, foi o sinal de que eu nunca precisei forçar nada. A verdade sempre se encarrega de encontrar seu caminho. Respondi: podemos conversar. Hoje ainda. Nos encontramos em uma cafeteria discreta. Luiz era profissional, direto, respeitoso. Ele já sabia parte das informações, mas faltavam detalhes que só alguém que cresceu sob o teto daquela família conseguiria fornecer. Contei tudo. Com calma, sem exageros, sem inventar nada. Contei sobre o casamento, a humilhação, a tentativa de me usar como distração, as mensagens que Jorge me mostrou, as movimentações suspeitas da família do Henrique, o dinheiro investido pelos meus pais sem qualquer garantia. Luiz anotava tudo, gravava trechos, pedia confirmação quando necessário. Eu fornecia prints, áudios, datas. Quando terminamos, ele disse: Marina, isso aqui não é só uma matéria. Isso é uma bomba. Eu apenas respirei fundo. Eu sei. Voltei para casa com uma sensação estranha, uma mistura de medo e alívio. Medo do caos que viria. Alívio por, finalmente, eu não estar sendo silenciada. Naquela noite, enquanto eu me preparava para dormir, recebi uma notificação no celular. O repórter tinha me avisado que publicaria a matéria apenas quando tudo fosse verificado pela equipe jurídica. Mas alguém muito próximo da minha família, vazou a informação para a cidade antes da hora. E foi assim que, no dia seguinte, a queda deles começou de verdade. Acordei no dia seguinte com um som incessante de notificações. Por um instante, achei que fosse apenas mais um dia comum, até ver a quantidade absurda de mensagens, menções e ligações perdidas. Algo tinha acontecido. E não era pequeno. Abri o primeiro link que me enviaram. Era um grupo da cidade compartilhando um texto curto, uma espécie de vazamento mal escrito, mas explosivo o suficiente para fazer estrago. A postagem dizia: urgente, família de Camila Fernandes envolvida em fraude financeira com empresários investigados. Rumores indicam que a filha mais velha, Marina, estaria envolvida em confusão no casamento e pode ter ligação com denúncias. Eu li e reli as linhas, sentindo um frio familiar correr pela coluna. Eles estavam tentando exatamente o que Jorge havia alertado, me colocar como parte do problema, talvez até insinuar que eu tinha denunciado algo de forma errada, que eu era desequilibrada, que eu era uma ameaça. Era a velha tática, apontar para mim e gritar: olhem a filha problemática enquanto eles escapavam por trás do teatro. Mas, desta vez, algo funcionou ao contrário do que eles esperavam. Quanto mais as pessoas compartilhavam aquele texto, mais curiosidade despertavam.
E quanto mais curiosidade, mais gente começava a fuçar informações, questionar, observar comportamentos. O que antes era uma fofoca maldosa expandiu-se como fogo no campo seco. Em poucas horas, a cidade inteira discutia o assunto. E, como era de se esperar, meus pais haviam entrado em pânico. Por volta das 10 da manhã, o número da minha mãe apareceu novamente na tela. Depois do que ouvi na última conversa, eu jamais atenderia, mas deixei tocar, porque eu queria ver até onde o desespero deles iria. Minutos depois, um áudio curto surgiu, e a voz dela estava irreconhecível, tensa, quebrada, irritada. Marina, precisamos falar imediatamente. Isso está fugindo do controle. Você sabe muito bem que não é para se meter nisso. Lembre-se de quem te criou. Eu apertei o play de novo. Lembre-se de quem te criou. Ela não disse lembre-se de quem te amou, ou lembre-se de tudo que fizemos por você. Não. Ela disse criou, como quem molda algo útil, uma peça. Não uma filha. Apaguei o áudio. Não respondi. A segunda ligação veio do meu pai. Também não atendi. Depois, ele deixou uma mensagem escrita: se você abrir a boca para alguém, estará destruindo sua própria família. Pense nas consequências. Eu ri. Ele, que me expulsou de um casamento diante de dezenas de pessoas, finalmente estava enfrentando o próprio reflexo da crueldade que sempre cultivou. Mas o que veio a seguir foi ainda mais revelador. No início da tarde, meu celular vibrou com uma mensagem desconhecida: soube do que aconteceu. Precisamos conversar. Henrique. Por alguns segundos, só fiquei olhando para o nome dele. O noivo da minha irmã. O homem que permitiu, e talvez estimulou, minha humilhação pública. O mesmo que, segundo Jorge, vinha de uma família envolvida em negócios nebulosos. Respondi com uma única palavra: por quê? Ele respondeu quase imediatamente: porque isso pode acabar com todos nós. A audácia quase me fez rir. Todos nós? Eu não estava envolvida em nada. Quem correu atrás de promessas vazias foram eles. Quem queria ascender socialmente atropelando moralidade foram eles. Eu só existia. E, para eles, isso já era inconveniente. Henrique pediu para me encontrar pessoalmente. Recusei. Ele insistiu. Disse que seria rápido, que era importante, que eu não entenderia a dimensão de tudo até ouvir dele próprio. Isso só confirmou que o buraco era mais fundo do que eu imaginava. No fim das contas, aceitei encontrar em um café movimentado, onde qualquer tentativa de intimidação seria impossível. Ele chegou tenso, suando apesar do ar-condicionado, olhando para os lados como se cada pessoa fosse uma ameaça. Marina, ele começou, ajeitando a gravata, tentando manter uma postura que já não combinava com o desespero estampado em seu rosto, e isso não pode vazar. Acredito que já vazou, respondi, cruzando os braços. Ele passou a mão nervosa nos cabelos. Seus pais, sua irmã, todos dependem da sua colaboração. Eu respirei fundo, mantendo o olhar firme. Eu não devo nada a eles. Ele cerrou os dentes. Você não entende. Se isso continuar, minha família afunda. E se a minha afunda, todos caem juntos. Todos quem? Perguntei. Henrique hesitou. E isso disse mais do que qualquer palavra. A conclusão era óbvia: havia mais gente envolvida. Pessoas maiores. Pessoas perigosas. Meus pais não só tinham sido enganados, eles tinham entrado em um círculo que jamais deveriam ter tocado. E agora estavam tentando usar a mim como escudo humano. Henrique se inclinou para frente, voz baixa: Marina, se você não ajudar, eles vão atrás de você também. Fiquei em silêncio por um segundo. Não por medo, mas por um tipo diferente de certeza. Se eram capazes de me expulsar de um casamento, eram capazes de qualquer coisa. Mas ele não sabia quem eu era agora. E não sabia o que eu tinha nas mãos. Eu me levantei devagar, peguei minha bolsa e encarei Henrique pela última vez. A diferença entre mim e vocês, disse, é que eu não tenho nada a esconder. Saí dali sem olhar para trás.
E naquele momento, soube que a parte final dessa história seria a mais difícil, e a mais libertadora. Saí daquele café com a sensação de que, pela primeira vez na vida, todas as peças estavam claras diante de mim. Minha família não tinha apenas me humilhado, eles tinham se envolvido com pessoas perigosas, tinham feito acordos obscuros, tinham apostado tudo por status e aparência, e agora queriam que eu segurasse a bomba por eles. E foi justamente ali, enquanto caminhava para meu carro, que percebi algo simples, óbvio e libertador: eu não precisava salvá-los. Durante toda a minha vida, eu tentei conquistar um afeto que nunca existiu. Tentei provar que era digna de algo que eles jamais pretenderam me dar. Tentei ser a filha que eles queriam, até que eles deixaram claro, publicamente, que nunca me quiseram lá. Chega! No dia seguinte, antes mesmo de eu abrir os olhos completamente, meu celular já estava explodindo novamente. Mensagens de números desconhecidos, ligações de jornalistas, notificações de novos artigos circulando pela cidade. A matéria oficial do Luiz ainda não tinha saído, mas os boatos, e as provas que eu havia fornecido, estavam se espalhando como fogo. As máscaras começaram a cair. Meu pai foi o primeiro a aparecer em um vídeo caseiro que circulou nos grupos do bairro. Um homem que sempre se apresentou como firme, seguro, imponente, agora tentava justificar investimentos que ele dizia ter feito por amor à família, mas sua expressão traía o pânico. Havia medo nos olhos dele, medo real, medo de perder o que mais valorizou a vida inteira, a reputação. Minha mãe, por sua vez, tentava controlar os danos da forma mais previsível possível, misturando meia-verdade com mentira completa. Dizia que havia sido enganada, que nunca quis prejudicar ninguém, que tudo começou com uma má interpretação. Mas as conversas que Jorge havia me mostrado, e que eu havia repassado ao repórter, já estavam nas mãos de mais pessoas do que ela poderia imaginar. Ela tinha enganado a si mesma. Camila desmoronou mais rápido do que todos. O casamento perfeito durou menos de 2 semanas após o escândalo estourar de verdade. Henrique desapareceu. Sumiu da cidade. Sumiu da vida dela. E, pela primeira vez desde que eu me conheço por gente, minha irmã não tinha pais para proteger, não tinha fotógrafos para posar ao lado dela, não tinha convites dourados para exibir. Ela estava sozinha. Como eu sempre estive, mas sem a força que eu construí ao longo dos anos. No meio de tudo isso, o repórter Luiz finalmente publicou a matéria completa. Era longa, detalhada, minuciosa, e eu não aparecia em nenhum momento como vilã. Apenas como testemunha. Como alguém que se recusou a ser injustiçada de novo. O foco era claro: a irresponsabilidade dos meus pais, os acordos suspeitos, a parceria com uma família investigada e a tentativa descarada de jogar a culpa sobre mim. A matéria caiu como uma bomba na cidade. E, pela primeira vez, não fui eu a carregar a vergonha deles. Naquela mesma tarde, enquanto eu trabalhava, o interfone da portaria tocou. O porteiro avisou: Dona Marina, seus pais estão aqui. E, insistindo para subir. Senti o coração bater diferente. Não de medo, mas de conclusão. Respirei fundo. Diga que não vou receber, respondi. Eles disseram que não vão sair do prédio. Pensei por alguns segundos, depois tomei a única decisão possível. Desci. Quando as portas do elevador se abriram, encontrei os dois ali, juntos, pela primeira vez em anos. Meu pai parecia muito mais velho do que eu lembrava. Minha mãe estava com os olhos inchados, o cabelo desalinhado. Eles esperavam que eu ficasse abalada. Esperavam lágrimas, um pedido de desculpas, talvez até um abraço. Mas tudo o que eu senti foi distância. Uma distância que finalmente fazia sentido. Marina, minha mãe começou, com a voz trêmula, nós precisamos conversar. Não, respondi, com uma calma que eu mesma não esperava. Vocês precisam lidar com as escolhas que fizeram. Meu pai tentou se aproximar. Dei um passo para trás. Você expôs nossa família, e ele disse, com aquele velho tom de ordem. Eu não expus nada. Eu só parei de esconder o que vocês fizeram. Ele cerrou os dentes, mas não disse mais nada. Estava fraco. Derrotado.
Minha mãe tentou um último movimento desesperado. Você é nossa filha. Eu a interrompi. E vocês são meus pais. Os mesmos que me expulsaram do casamento da própria irmã. Os mesmos que riram quando eu fui humilhada. Os mesmos que tentaram usar meu nome para encobrir crimes de outras pessoas. Isso não é família. Nunca foi. Ela chorou. Ele abaixou os olhos. E eu senti algo se desfazer dentro de mim, não dor, não ódio. Apenas libertação. Por favor, minha mãe sussurrou, volte para casa. Eu respirei fundo. Eu voltei para mim. Isso é tudo o que importa agora. Virei as costas e caminhei para longe deles. Não me chamaram. Não tentaram me seguir. Apenas ficaram ali, encolhidos no próprio colapso. Naquela noite, pela primeira vez, dormi profundamente. E entendi, finalmente, que o amor tem limites, e que o meu, para eles, tinha se encerrado para sempre. Nunca mais reatei. Nunca mais procurei. E, no fundo, sei que eles nunca esperaram realmente que eu voltasse, porque quando a verdade aparece, ela não permite retorno. Eu, Marina, filha rejeitada, finalmente me tornei minha própria família. E essa foi a melhor vingança que eu poderia ter. Se essa história mexeu com você, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o crescimento do canal e me mostra que você quer mais histórias como essa. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, porque todos os dias tem conteúdo novo por aqui, histórias emocionantes, impactantes e cheias de reviravoltas assim como a da Marina. E eu quero saber a sua opinião sincera. Você teria feito o mesmo que a filha fez? Teria coragem de romper completamente com uma família que te tratou dessa forma, ou teria tentado perdoar? Me conta nos comentários, porque eu adoro ler cada resposta de vocês. Ah, e diz também de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque eu sempre passo dando um coração nos comentários de vocês. Então comenta aí, curte, compartilha essa história com alguém que precisa ouvir e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Obrigado por estar aqui comigo, e até a próxima história. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.